E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de cinemática, tá? A primeira aula sobre cinemática vai ser hoje. Então, vamos falar um pouquinho sobre Movie Movie e vamos ver como é que fica. Bom pessoal, então a aula hoje vai ser basicamente falar de movimento uniforme e movimento uniformemente variado, tá? A pergunta que não quer calar é: qual que é a diferença desses dois trambolhos aqui, ó, pessoal? Bom, a primeira coisa que eu vou falar, a primeira diferença que eu vou mostrar é o seguinte: o movimento uniforme, ou MU, como a gente chama, é um movimento que tem o que constante? Olha só, velocidade constante. Vocês vão perceber que a diferença entre esses dois movimentos é só qual das coisas é constante. A gente já vai falar o que é constante no outro. Mas olha só, a diferença entre os movimentos é só o que é constante. Nesse caso, o que é constante? É a velocidade que é constante, então o movimento é uniforme, tá? Então o uniforme está relacionado à velocidade, beleza? E aí como é que a gente calcula? Bom, todo mundo já deve saber, já deve ter ouvido falar, que a velocidade, a definição dela é o seguinte, pessoal. Bom, é basicamente a quantidade de espaço que você percorre numa certa variação de tempo, tudo bem? Ou seja, a variação do espaço pela variação do tempo. Então é o velho ΔS sobre ΔT, beleza? Então essa introduçãozinha aqui é básica mesmo, vocês já devem saber, e vamos para a próxima lousa. Bom, então eu escrevi aqui, tá? ΔS sobre ΔT, né? Velocidade de ΔS sobre ΔT, para quê? Bom, eu vou dar uma deduzida nas coisas aqui, vamos brincar um pouquinho com essa fórmula. Aí pessoal, a gente sabe ó, que ΔS nada mais é do que S menos S0, concorda? É um espaço onde você estava antes, né? Ou seja, uma posição onde você estava antes e uma posição final aqui. Então, início e fim, S0 inicial, né? Beleza. E o tempo, bom, você está num certo tempo agora, só que você estava em um certo instante de tempo antes, beleza? Aí eu vou passar esse negócio multiplicando aqui, tá? E vai ficar essa continha feia, eu vou passar esse zero para o outro lado. E aí, pessoal, vai chegar nisso daqui, ó, que já é mais ou menos esse tal desse sorvetão que a gente conhece, né? A gente pode escrever o sorvetão desse jeito ou desse jeito. Então, tudo vai do jeito que você acha melhor, né? Então, fazendo isso aqui, por que eu dei tanta evidência para isso, pessoal? Eu vou parar uns 2 segundinhos aqui, porque eu acho importantíssimo falar disso aqui, ó. O mais importante do sorvete, nem é decorar a fórmula. Tá? A fórmula às vezes nem ajuda muito a gente. O mais importante do sorvete, pessoal, é saber quem se relaciona com o que, né? Então, vamos lá, toma cuidado com o seguinte: quando que eu uso o T0? Quem é o T0? Quando que eu vou usar esse cara? Olha só, o T0 ele está sempre relacionado com o S0. Então, pessoal, o T0 é um instante de tempo no qual ele está nessa posição. Toma muito cuidado com isso. Vou repetir. O instante T0 é um instante ou um momento no qual ele está na posição S0, tá? Então, T0 se relaciona com S0, ao mesmo tempo que o tempo T se relaciona com a posição S, ou seja, o tempo T é o tempo no qual ele está agora, ou ele está no segundo instante. Tudo bem? No instante em que ele está na posição S. Então, esse tempo T se relaciona com a posição S e o tempo T0 se relaciona com a posição S0. Pessoal, isso é extremamente importante. Então, se você não souber aplicar isso daqui, muitas questões vão dar errado, tá? Então, mais importante que decorar que isso aqui chama sorvete é perceber que o T0 se relaciona com S0 e o T se relaciona com S. Beleza? Então, vamos para a próxima lousa. Então, olha só, nessa lousa aqui eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de movimento, beleza? Olha só, para o movimento uniforme, pessoal, existem 2 tipos de movimento. O movimento progressivo e o movimento retrógrado, tá? Esses nomes são horríveis, né? Eu concordo com vocês, esses nomes são horríveis, esses nomes confundem bastante também. Então vamos desmistificar isso aqui, vamos ver como é que funciona mais ou menos esses caras, tudo bem? E aí, pessoal, olha só, para progressivo eu vou usar a letra P, e para retrógrado eu vou usar a letra R, porque senão vai ficar muito poluído aqui o desenho, e como eu não quero, eu sou meio didático, entendeu? Às vezes eu consigo ser, então eu vou tentar poluir o mínimo possível aqui. Então vamos lá, olha só. Tá vendo aqui esse movimento? Olha, esse primeiro movimento aqui, pessoal, é um movimento, a origem tá aqui, tudo bem, o zero tá aqui, então sempre define a sua origem, onde é o zero do seu sistema, coloquei ele aqui, olha só. Então, ó, minha origem tá aqui e tá direcionada nesse sentido, beleza? Ok, como que isso ajuda a gente? Bom, daqui a pouco vocês vão descobrir, olha só. Então eu tenho o primeiro bloquinho aqui, que eu chamei de bloquinho 1, certo? Ele está com certa velocidade para lá. E o bloquinho 2 está com velocidade para cá.
Aí você se pergunta, tá, e aí, quem é progressivo, quem que é retrógrado? Quem é o desgraçado aqui? Bom, olha só, pessoal. Para lá é o quê? Nesse caso, o progressivo retrógrado. Bom, vocês têm que olhar a orientação do eixo, tudo bem? A orientação disso aqui sempre vai dizer qual movimento é progressivo, qual movimento é retrógrado. Por quê? Porque você que define o eixo, então você que define quem que é o movimento progressivo. O progressivo é que vai para frente, né? Que vai no sentido que você escolheu como positivo, tudo bem? Então, quem progride é o carinha que você escolheu que está no mesmo sentido disso aqui, então sempre vai ser o V1. Então, o movimento aqui é progressivo, tudo bem? E o movimento V2 está contrário ao sentido do eixo, necessariamente um movimento retrógrado, tá, pessoal? Desculpa pelas letras aí, eu sei, às vezes eu capricho, né? Bom, enfim. E aí, nesses outros movimentos aqui, bom, agora os dois estão para trás. Opa, os dois estão para trás, beleza. Só que você continuou definindo o seu eixo para o lado de lá, certo? Então, qual que é o movimento desse cara aqui? Bom, o movimento desse cara é retrógrado. Por quê? Porque ele está contrário ao que você definiu ali como positivo, né? Ou a direção que você definiu como a direção que você quer que seja positiva, ou que vai ficando cada vez mais positiva, beleza? Esse carinha 2 aqui também tá contrário ao sentido aqui que você escolheu, tudo bem? Então ele também vai ser retrógrado, tudo bem? Aí fica fácil, né? Aí depois disso aqui fica fácil saber que o terceiro exemplo tá todo... Olha só, pessoal, eu fiz questão de colocar origem aqui e origem aqui, para vocês verem que não existe diferença onde a origem tá. Não interessa onde a origem tá, o que interessa é o sentido que você escolheu pro eixo, beleza? Então, já que você escolheu o sentido sempre para lá, ou o Taif escolheu o sentido sempre para lá, você vai fazer o seguinte: se esse cara tá indo no mesmo sentido, é um movimento obrigatoriamente progressivo. A mesma coisa para esse cara aqui, um movimento progressivo também. Tudo bem? Então vamos falar um pouquinho sobre os gráficos agora, tá? Bom, pessoal, então para falar dos gráficos, eu desenhei aqui esses negócios, né? Que a gente sabe que são os gráficos, ou pelo menos é para ser, tudo bem? Então olha só, primeira coisa, eu defini aqui um gráfico da posição pelo tempo, tá? Então é importantíssimo especificar do que é o gráfico, tá? Se você não souber do que é o gráfico, você não consegue resolver questão nenhuma. Então, especifica sempre do que é o gráfico, né? Posição pelo tempo, certo? Então, aqui é a origem, aqui é o zero, então ele estava numa posição SA aqui. E olha só, pessoal, o movimento dele é desse tipo, ó, essa linha azul aqui. Se ele é desse tipo, é um movimento que está indo cada vez para mais longe da origem, tudo bem? A origem que você definiu. Se está indo para mais longe da origem e mais positivo, esse caso é um movimento progressivo, tá? Então, se fosse definir, se fosse escrever lá, seria um pezinho, certo? Que é um movimento progressivo. Então, não esquece isso, movimento progressivo, porque está se afastando da origem no sentido positivo que você definiu, beleza? Então, vamos lá. Ele está indo do SA para o SB, ou seja, ele está se afastando com essa cara. É uma reta? É obrigatoriamente uma reta. Por que é uma reta? Porque é um movimento uniforme, tá? Então, como é que o que se quer dizer, o que tem a ver o movimento ser uniforme com uma reta, né? Que é falando assim, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Olha só, por que é uma reta, pessoal? Porque, olha só, a variação é sempre a mesma, tudo bem? Então, quando ele está numa posição ou no instante de tempo TA, ele está na posição SA. Tudo bem? Essa divisão desse cara por esse cara vai ser exatamente igual a essa divisão desse cara por esse cara. Por quê? Porque isso aqui é uma reta, tá? E porque o movimento é uniforme. Então, o movimento retilíneo uniforme, ele pode ser representado por uma reta aqui, tudo bem? Ela pode ser para cima, ela pode ser na horizontal, ela pode ser para baixo. Cada uma dessas inclinações define como que é o seu movimento, tudo bem? Então, uma reta inclinada para cima aqui, uma reta crescente, é um movimento progressivo. Uma reta na horizontal, pessoal, é um objeto parado, concorda comigo? Porque ele não muda de posição em relação ao tempo dele. Então não tem movimento, na verdade ele fica parado o tempo todo. E uma reta com inclinação para baixo ou uma reta decrescente indica que o movimento é retrógrado, né? Ele está se aproximando cada vez mais da origem aqui nesse sentido, né? Pensando no negativo, ele está se afastando da origem, só que no sentido negativo que você escolheu. Beleza? Então, pessoal, o que é mais importante saber aqui? Bom, a velocidade é constante, né? O movimento é uniforme. Tá, isso a gente já sabia, mas como que eu relaciono o movimento uniforme com o gráfico sem pensar nessa reta? Bom, pessoal, olha só, sempre que você tiver uma curva, ela pode ser uma reta, uma curva, você sempre vai pegar a tangente a essa curva
e vai traçar esse ângulo aqui. Então você vai pegar a horizontal, tá aqui horizontal, pontilhado em verde, tudo bem? Com a reta. A reta é a própria tangente a ela mesma, né? A reta é tangente a ela mesma. Bom, então olha só. Como é que vai ficar? A pontilhada aqui, a tangente aqui. Se eu pegar esse ângulo θ, eu posso falar que a tangente desse ângulo, o que é tangente mesmo? É seno sobre cosseno, né? Ou cateto oposto sobre cateto adjacente. Então a tangente desse ângulo aqui é numericamente igual, então esse igual com n aqui é numericamente igual, tudo bem? Então a tangente do ângulo é numericamente igual à velocidade. Por quê? Como é uma reta nesse caso aqui, pessoal, essa tangente ela vai ser sempre a mesma. Opa, tangente sempre a mesma, tangente é constante? Tangente é constante, o movimento é uniforme, retilíneo uniforme, a velocidade é constante, né? Então a tangente desse ângulo corresponde à velocidade. Isso mesmo, pessoal. Tá, daí eu coloquei um tempo TA aqui e um tempo TB. E eu puxei esse pontilhado aqui bem para baixo. Por quê? Eu sou idiota? Também, às vezes eu sou. Mas, nesse caso aqui, ó, é porque essa linha vai até o infinito, ela volta aqui, tudo bem? Por que eu fiz isso? Só para vocês perceberem que é o mesmo tempo TA e o mesmo tempo TB que eu estou usando, tudo bem? Só que agora, pessoal, olha só, a gente deixou de falar de um gráfico de posição, agora a gente está falando de um gráfico de velocidade. Então, de novo, vou falar aqui, escolha e mostre no gráfico do que você está falando, senão ninguém tem como descobrir, beleza? Bom, já que é um gráfico de velocidade no movimento retilíneo uniforme, a velocidade obrigatoriamente é constante. Então, pode estar no tempo TA. No tempo TA ele pode estar, né? Ele vai estar no espaço SA, ou seja, na posição SA. Beleza, ele vai estar na posição SA. Então aqui, nesse tempo TA, ele está na posição SA. E no tempo TB, ele vai estar numa posição TB, numa posição SB, desculpa. Então aqui, ele vai estar no tempo TB e numa posição SB. E por que essa reta é constante aqui? Porque a velocidade é constante, tudo bem? Então não pode vacilar aqui, pessoal. No gráfico de posição, a tangente do ângulo indica a velocidade. No gráfico de velocidade, a própria reta aqui está indicando, né? Então, como a velocidade é constante o tempo inteiro, é uma reta na horizontal, certo? Se aqui fosse uma reta na horizontal, seria a posição que seria constante o tempo inteiro, e não a velocidade, beleza? Porque a velocidade aqui é tangente do ângulo, tudo bem? E aí, o que eu defini mais? Bom, eu defini aqui, pessoal, olha só. Eu peguei o tempo TA, que é o mesmo que esse cara, o tempo TB, que é o mesmo que esse cara, e o que eu fiz? Olha só, eu pintei o quadradinho, esse quadradinho aqui, embaixo da reta. Pessoal, olha só, reta tá aqui, trouxe até o eixo do tempo, certo? Trouxe até o eixo do tempo e pintei ou achurei, se você preferir chamar assim, achurei tudo isso aqui. O que isso representa? Bom, olhando isso aqui, isso é a área de um quadrilátero, certo? Nesse caso, um retângulozinho aqui, porque eu não sei se não está milimetricamente calculado, então é um retângulo, né? Então, a área desse retângulo aqui, pessoal, nesse caso, o que isso representa? Toma muito cuidado, olha só, tem gente que fala que a área representa a posição do cara. Olha só, não é a posição, pelo amor de Deus, não é a posição, tá? É a variação de posição. Então, ele estava numa posição SA aqui, no tempo TA, tudo bem? E estava na posição SB, num tempo TB. Ou seja, pessoal, a variação da posição dele, essa variação aqui, é correspondente a essa área. Então, se eu não tiver esse gráfico, por exemplo, numa questão, e quiser saber qual que é a variação da posição desse cara, eu posso simplesmente chegar nesse gráfico aqui e calcular a área, que ele vai dar direto a área do gráfico da velocidade pelo tempo, tá? Então é a área de V por T, isso não é uma multiplicação, tá? É a área do gráfico da velocidade pelo tempo, beleza? Aí aqui eu escrevi de novo SB igual a SA mais V, TB menos TA, só para mostrar de novo, aqui já agora fica mais fácil de entender, porque tem o gráfico, certo? Então, olhando para o gráfico aqui, olha só, o TA está relacionado ao SA diretamente e o TB está relacionado ao SB diretamente, tudo bem? Então é importante mesmo saber disso aqui, beleza? Então, pessoal, para finalizar aqui, eu vou falar de alguns exemplos, tá? O primeiro exemplo é esse daqui, ó, dá uma lida comigo, ó. Um móvel percorreu uma trajetória retilínea com velocidade uniforme. Opa, velocidade uniforme. Primeiro dado importante, tá, pessoal? Eu costumo ler os exercícios sempre preocupado com os dados aqui, então eu sempre vou parando, dando uma sublinhada ou alguma coisa do tipo, porque eu acho importante perceber o que o enunciado está querendo te dizer, tá? Às vezes ele está querendo te enganar, então é bom estar com bastante cuidado e ler com bastante calma. Então,
primeira coisa que ele falou importante é que a velocidade é uniforme. Daí ele continua falando o seguinte, ó. No instante inicial, t0, sua posição era x0 igual a 400. Opa, então ele já me deu mais uma informação aqui. Ah, só essa informação? Não, ele te deu outra informação. Ele falou que o instante inicial é t0, tudo bem? Quem que é esse instante inicial? Ele falou? Ele deu um número? Não, pessoal. Então eu vou considerar que esse t0 aqui é igual a 0. Por quê? Não, porque eu quero. Porque eu quero mesmo, porque eu quero. Isso, você tem que fazer isso na hora da prova, tá? Tem que bater no peito e falar, é 0 porque eu quero que seja 0. Lógico, você tem que ter cuidado com o seu referencial, né? Então, a partir do momento que você fala que o seu instante inicial é 0, você tem que ter cuidado. Por quê? Porque ele falou que a posição inicial no tempo igual a 0 era 400. Então, a posição não é 0 só porque é o instante inicial, tá? Cuidado com isso. Então, vamos lá. No instante inicial t0, a posição era 400. Então, ele estava lá no 400. E no instante t1, o instante t1 aqui, ao tempo t1 igual a 20, me deu mais um dado aqui, beleza? Sua posição era x1 igual a 300, mais um dado. Tá dando bastante dado, né? Isso é bom, é bom para resolver a questão, beleza? E aí o que ele pede? Bom, na letra A ele pede a velocidade do cara, qual que é a velocidade? Isso aqui é fácil, né? Na letra B ele pede a equação da trajetória e na letra C quando que ele passa pela origem. E aí a gente vai fazer isso nas próximas lousas. Então vamos resolver, né? Como é que a gente faz? Bom, na letra A ele pediu a velocidade. Como é que a gente acha essa tal dessa velocidade aí? A gente viu lá no comecinho, que velocidade é ΔS sobre ΔT, certo? Beleza, mas qual que era... O que é o ΔS mesmo? Era final menos inicial, certo? É variação, né? Sempre final menos inicial. Então, inicialmente, olha só, pessoal. Não olha pra cá agora, tá? Olha só pra cá. Ó. Inicialmente, ele estava na posição 400 no tempo t0. É isso que ele te disse. Opa, quase derrubei tudo aqui. Então... No instante t0 ele estava na posição 400, é isso que ele te diz no texto, tá? Isso foi a primeira coisa que a gente anotou, certo? Segunda coisa que ele fala é que quando ele está no tempo t1, ou no instante t igual a 20, t1 é 20, né? Ele fala que a posição do cara é 300. Opa, então olha só, se eu definir o meu 0 aqui e ordenei o eixo para cá, então quer dizer que esse cara está vindo para onde? Esse cara está indo para lá ou para cá? Esse cara está vindo para cá, certo? Então a velocidade dele está em que sentido? A velocidade dele está nesse sentido aqui. Beleza? Então a velocidade V dele aqui é a mesma velocidade V que ele vai ter aqui, certo? Pessoal, eu juro que essa letra e essa letra são minhas, tá? É porque essa aqui eu escrevo antes, essa aqui eu escrevo na hora e fica uma porcaria. Mas eu juro que são minhas letras, tá? Então olha só, a velocidade V continua sempre a mesma aqui, tudo bem? Mas é uma velocidade V nesse sentido aqui, extremamente importante. Por quê? Porque visualmente falando, a gente sabe que a velocidade V tá para cá, que é contrária ao eixo. Opa, pera aí. Se ela tá não olha para cá, hein? Se ela tá contrária ao eixo aqui, pessoal, o que significa? Significa que para lá é positivo. Você que definiu para lá positivo, certo? Se para lá é positivo, ela tá para cá, obrigatoriamente ela tem que ser negativa. Ah, velocidade aqui é negativa. O movimento é retrógrado ou progressivo? O movimento é retrógrado, certo? Porque tá contrário ao eixo. A gente viu isso no comecinho desse vídeo. Beleza? Então, a gente já tem que esperar que, pelo fato do movimento ser retrógrado, ou pelo fato da velocidade estar contrária ao que eu defini como positivo, essa velocidade já tem que ser negativa. Então, vamos fazer a conta para ver se dá. Agora, olha para cá de novo, hein? Sem roubar. Olha só. Então, a velocidade era ΔS sobre ΔT, né? Que é final menos inicial. Então, ele no final está no 300, no início está no 400. E o ΔT, que é sempre positivo, né, pessoal? Não existe tempo negativo. No instante final, que é o tempo T1, ele está no 20. E, inicialmente, como eu já disse, eu vou chamar o tempo t0 de 0, né? Por quê? Porque eu quero, porque ele não me deu nenhum dado, então eu escolhi 0. Tudo bem? Então a velocidade vai ficar 300 menos 400 menos 100 sobre 20. Opa, deu menos 5. Menos 5 é condizente com o que a gente descobriu ali? Faz total sentido, né? Porque a velocidade tinha que dar negativa, beleza? E aí o módulo dessa velocidade, como ele pediu a velocidade, podia ter deixado isso aqui como menos 5, tudo bem? Ele não pediu magnitude, ele não pediu sentido nem direção, deixa como menos 5 aqui, ou representa em módulo 5, porque talvez ele queira só o módulo, então toma cuidado com isso. Às vezes ele quer só o módulo, você não precisa representar esse sinal. Lógico que nunca vai estar errado se você representar corretamente o sinal, beleza? Desde que o sinal esteja certo também. Beleza, pessoal? Então, da letra A é isso. Vamos ver a letra B aqui. E aí, pessoal, aqui na letra B ele pediu a equação da trajetória, né? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeira coisa que eu fiz, que eu tenho bastante costume de fazer isso, é escrever todos os dados aqui, tá? Então eu escrevi os dados que eu tenho, que eu já achei na letra A, inclusive, eu já escrevi aqui também. Então, olha só.
eu tenho o quê? Eu sei que na posição inicial 400, e assim por diante. E eu sei também, né, nasci sabendo que aqui a fórmula do sorvete, né, S igual a S0 mais VT menos C0, né? Escrevi desse jeito para deixar bem claro que eu prefiro usar esse jeito aqui do sorvete, beleza? E aí, ó, olha só, o que eu vou fazer? Bom, por que esses negócios estão marcados? Primeira coisa, pessoal, já que ele está pedindo a equação da trajetória, a equação da trajetória ela tem que representar qualquer instante de tempo e qualquer posição, ou seja, a equação da trajetória tem que relacionar o espaço com o tempo para qualquer espaço, beleza? Qualquer espaço que eu pegar. Então, como ele me deu valores de T1 e de X1, eu não vou usar esses caras. Por quê? Porque esses caras aqui são muito específicos, né? Eles estão me falando que no tempo t igual a 20 o cara está na posição 300. Eu não quero saber disso, eu quero saber para qualquer instante. Então, na verdade, eu não vou precisar usar esses dois dados, tudo bem? Vou até botar de outra cor aqui, em vermelho, que eu não vou precisar usar esses dois dados aqui. Então, eu gosto de escrever eles para saber exatamente o que eu tenho que fazer, né? Para saber se eu tenho dado a mais, se eu tenho dado a menos, o que eu preciso achar e assim por diante. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora que eu sei disso daqui, que eu não preciso usar esse cara porque esse cara é específico, eu não preciso usar esse cara que é específico, eu vou usar esses três dados para fazer a minha equação do sorvete, beleza? Então eu sei que na posição inicial, pessoal, ele está no 400, então tá aqui o 400, olha só, certo? Ah, mas qual que é a posição final? Não sei, não interessa na verdade, ele pediu a equação da trajetória, tem que te dar qualquer valor, beleza? Então, no instante qualquer, eu vou ter um tempo qualquer. Então, olha só, nem esse S nem esse T vão ser substituídos, certo? Eu acabei de riscar esses dois aqui. Então, inicial 400, está aqui 400. E agora velocidade. Pessoal, velocidade obrigatoriamente tem que vir com o sinal, nesse caso. Porque sempre que ele pede a equação da trajetória, você tem que escrever o sinal. Por quê? Porque ele está assumindo, ou ele está admitindo que você ordenou o eixo. Toda vez que ele pede a equação da trajetória, é obrigatório que você ordene o seu eixo, onde que você quer que seja positivo, entendeu? Então, como você definiu aqui positivo e você sabe que a velocidade é para o lado contrário, você obrigatoriamente tem que escrever o sinal do menos aqui para escrever na equação da trajetória, beleza? Então, S é igual a 400 menos 5t. Por que menos? Porque está para o outro lado, beleza? E aí o T0 é 0, eu nem escrevi aqui, já substituí direto, beleza? Então a equação da trajetória é essa coisa bonita aqui, ó. 400 menos 5t, tudo bem? E na letra C ele pede aqui para saber quando que esse negócio passa na origem, né? Quando que esse carro aí passa na origem. Bom, então eu reescrevi os dados aqui. Nesse caso a gente não vai precisar, mas eu reescrevi porque eu sou teimoso. Reescrevo mesmo. Tudo bem? Então olha só, eu reescrevi aqui, ó, esses carinhas aqui e reescrevi a equação que a gente achou na letra B, né? A equação da trajetória. E ele pediu para passar na origem, pessoal. Para passar na origem, olha só, para passar na origem. Opa, qual que é a posição da desgraçada origem? A origem, pessoal, é a posição x igual a 0, concorda? Beleza, então já que ele tem que passar na posição x igual a 0, o que eu vou fazer? Chamar S de 0. Vou substituir S por 0 aqui, né? Nessa equação. Então, 0, que é a posição final, nesse caso, que é o que ele quer saber, né? Quando ele passa na origem, então eu considero como minha posição final. É 400, que era a posição inicial, menos 5t. Beleza, e aí ele quer descobrir exatamente esse tempo t, que está relacionado com esse S, lembra? Beleza, então aí fazendo essa conta, você passa 5t para o outro lado, passa dividindo, tempo igual a 80. Aí ficou assim, né? Tranquilo até nessa questão. Beleza, então vamos ver a questão 2, que é uma questão que fala de encontro, que é importante também. Pessoal, daí no exemplo 2, olha só, vou usar as coisas do exemplo 1, beleza? Então vou aproveitar a equação da trajetória do exemplo 1, a posição, a velocidade, tudo do exemplo 1. Então finge que o exemplo 1 está aqui, tá? E aí o que acontece? Bom, aqui, pessoal, o que vai acontecer? Ó, ele fala o seguinte, nesse instante, ou seja, no instante que o cara está passando pelo 0, certo? Que é a pergunta da letra C, quando que ele passa pela origem, aí ele continua falando o seguinte, nesse instante, o motorista 1, que é esse cara aqui, percebe que o motorista 2, esse carinha aqui, trafega na contramão, olha só, trafegando na contramão, beleza? Com velocidade em módulo, olha só, ele tentou dificultar pra gente, ele colocou a velocidade em módulo, ele falou que tá na contramão, deu o desenho, mas ele colocou em módulo. Você vai colocar essa velocidade como positiva ou negativa? A gente já discute isso, beleza?
Mas olha só, ele fez isso aqui para pegadinha mesmo, tá? Então, ó, trafega na contramão com velocidade em módulo V2 igual a 10 metros por segundo. E com a posição x2, ou seja, a posição inicial desse cara, de menos 100. Opa, então a posição aqui é menos 100. Beleza? Anotei menos 100 aqui. Ok. Então, o que eu vou fazer? Aí ele continua falando o seguinte: quanto percorre 1 até o encontro com 2, ou seja, o cara já percebeu que vai bater, tá ferrado mesmo, aí ele começou a calcular a física, né? Como é que eu faço, quanto tempo eu vou demorar, quanto tempo eu tenho até me ferrar, não sei o quê. Aí ele decidiu calcular, né? Fez estudo de cabeça. Aí ele falou o seguinte: quanto tempo percorre esse cara? Bom, pessoal, é uma questão de encontro, certo? Por quê? Porque a gente já sabe que os caras vão bater, e vão bater bonito, né? Porque um tá com 5 metros por segundo, o outro tá com 10, vai ser uma batida feia, tá? E aí o que acontece, pessoal? Bom, não vai ser tão feio assim, tá? Tô de sacanagem, mas enfim. Olha só, o que vai acontecer? É uma questão de encontro. Então, toda vez que for uma questão de encontro, pessoal, a coisa mais importante, olha só quantas exclamações tem aqui, a coisa mais importante que você tem que saber é que S1 é igual a S2. Quem é S1 e quem é S2? A posição do 1 é igual à posição do 2. Ah, como assim? Ué, eles estão se encontrando, não estão? Então a posição que esse cara vai estar na hora da batida é exatamente a mesma posição que esse cara vai estar na hora da batida, certo? Se é a mesma posição, estou escrevendo aqui, é a mesma. Isso aqui, pessoal, essa igualdade quer dizer é a mesma posição, beleza? Então, tudo bem. E aí, o que vocês vão fazer, pessoal? Para resolver essa questão, vocês vão ter que fazer isso aqui, ó. Vocês vão obedecer o que eu estou escrevendo aqui. Se vocês não obedecerem, vai ficar mais difícil de resolver. Então, olha só, se você está vendo esse vídeo e está anotando alguma coisa, você vai parar o vídeo agora, você vai escrever as equações da trajetória e vai dar play de novo, porque se você não fizer isso, você não vai acertar essa questão. Será que você vai acertar? Depois você me fala se acertou ou não, mas enfim, eu acho que você não vai acertar, hein? Olha só, então escreve as equações de trajetória. Pausa o vídeo, escreve a equação da trajetória. Se não fizer isso, não continua o vídeo, não vale a pena. Olha só, então, escreve a equação da trajetória, tá aqui. Da questão 1, a gente já sabia que a equação da trajetória do primeiro cara era essa daqui, tudo bem? E qual que é a equação da trajetória do segundo? Não cola. Olha só, qual que é a equação da trajetória do segundo carinha aqui? Bom, olha só, eu sei que ele estava na posição inicial aqui menos 100, né? Então, S0 é menos 100, tudo bem? E eu sei que ele estava na posição... Desculpa, e eu sei que ele estava com a velocidade de quanto? De módulo 10. Opa, mas olhando para esse desenho aqui, o módulo é 10. Esse cara está indo para onde? Para lá ou para cá? Esse cara está indo para lá, certo? Se ele está indo para lá, a velocidade é positiva, beleza? Se a velocidade é positiva, por quê? Está no mesmo sentido do eixo, tudo bem? Eu defini positivo para lá, então velocidade é positiva. Ah, mas ele está do lado negativo aqui, não tá? Tá do lado negativo, mas a velocidade continua apontando para lá, então ela é positiva. Quem não é positivo é o x aqui, certo? Porque ele está para trás do zero, beleza? Então escrevi o S2 aqui, então o S2 é menos 100, porque esse cara está aqui no menos 100, mais 10t, porque está no mesmo sentido do eixo. E vamos ver como é que resolve agora. É só igualar. Então, olha só. Só reescrever aqui as equações, né? E vou fazer o que mesmo? Vou igualar, certo? Porque é o encontro, beleza? Então, olha só. O encontro aqui é S1 igual a S2, então 400 menos 5t é igual a menos 100 mais 10t. Beleza? Passando o carinha para cá e outro carinha para lá, vai ficar 500 igual a 15t. Então, t é 500 sobre 15, dividindo todo mundo por 5 aqui, né, em cima e embaixo, fica 100 sobre 3. Pessoal, 100 sobre 3 é aproximadamente 33,33333, ou seja, o cara tinha 33 segundos para evitar esse acidente. Pessoal, se ele conseguir bater o carro com o outro que está na contramão desse jeito, ele tem... Tá faltando alguma coisa nele aí, né? Uma carteira de motorista errada, talvez ele não devesse estar dirigindo, né? Mas então, pessoal, olha só. Essas questões foram isso, um pouquinho de movimento uniforme, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa a brincadeira, né? Hoje eu tô feliz, não sei porquê, aconteceu alguma coisa, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. O mais importante dessa aula é não pode esquecer que questões de encontro, você primeiro escreve as equações da trajetória, tá? Porque se você não escrever a equação da trajetória, você tem muito mais chance de errar, beleza? Então escreve as equações da trajetória. Toma cuidado em analisar o tempo
com a posição certa, beleza? Então TA, SA, tenta manter esse costume de escrever TA e SA, TB e SB, esse tipo de coisa, para você não se confundir, beleza? Então a aula de hoje foi isso, meu nome é Taif, até logo!